Olha, o programa Minha Casa Minha Vida, ele surgiu como o maior projeto habitacional da história do Brasil, né? Foi um símbolo de esperança para milhões de pessoas que sonhavam com a casa própria. Mas a grande questão é, será que a realidade fez jus a essa promessa toda? Pois é, essa pergunta aí, ela é o ponto central de toda esta análise. A gente está falando de anos de programa, de bilhões de reais investidos. A pergunta que fica é, no fim das contas, para quem de fato essas casas foram construídas? É nisso que a gente vai mergulhar agora. E aqui a gente já vê o tamanho do conflito. De um lado, tá lá a promessa no papel: dignidade, segurança, a tão sonhada casa própria. Mas do outro lado, a realidade que muitos moradores relatam é bem diferente. Isolamento, insegurança, a sensação de estar sendo deixado de lado. É exatamente essa distância entre a promessa e a realidade que vamos explorar. E olha só que argumento forte que a fonte desta nossa análise traz. A tese é a seguinte: o programa, na prática, muitas vezes funcionou mais como um grande motor para aquecer a indústria da construção do que como uma ferramenta de justiça social, que era, em teoria, o seu principal objetivo. Ok, vamos entrar então no nosso primeiro grande ponto, a exclusão pelo dinheiro. Como é que o sistema financeiro acaba, na prática, filtrando e deixando de fora justamente os mais vulneráveis? E esse gráfico aqui, nossa, ele mostra o problema de um jeito muito claro. Dá uma olhada. A fatia gigante, 75% do déficit habitacional do Brasil, está concentrada nas famílias que ganham até 2 salários mínimos. Ou seja, o alvo principal do programa deveria ser exatamente esse público. Mas, como a gente vai ver, é justamente aí que a coisa complica. Tá, mas por que, afinal, essas famílias acabam ficando de fora? A resposta passa por 3 pontos cruciais. Primeiro, para os bancos, elas são vistas como alto risco de crédito. Então, o financiamento é negado. Segundo, a capacidade de guardar dinheiro, de fazer uma poupança, é quase nula. E para fechar a conta, o ponto mais crítico. Os subsídios do governo para a faixa de renda mais baixa, a chamada faixa 1, foram cortados drasticamente. Isso praticamente fechou a porta para muita gente. A conclusão disso tudo é bem direta. Não é um acidente, não é por acaso, é o próprio sistema, a própria engrenagem financeira do programa, que acaba funcionando como um filtro. Um filtro que empurra para fora justamente quem mais precisava entrar. Beleza. Superado o ponto do dinheiro, vamos para o segundo grande problema, que é tão sério quanto. Agora a gente vai falar da exclusão geográfica. O que acontece quando se constroem casas, mas se constroem longe de onde a vida acontece? E aí vem uma pergunta que parece simples, mas é fundamental. Ter um teto sobre a cabeça é a mesma coisa que ter uma cidade? Quer dizer, basta ter 4 paredes para ter uma vida digna? Ou uma casa de verdade é muito mais do que isso? O nome disso, o conceito-chave, é periferização. A lógica é puramente econômica. Para cortar custos e aumentar o lucro, as construtoras vão atrás dos terrenos mais baratos que existem. E onde eles ficam? Lá longe, na periferia extrema da cidade, a quilômetros de distância de onde já tem emprego, escola, hospital. E o custo desse isolamento é altíssimo, como a gente viu aqui. Na prática, significa não ter posto de saúde nem escola por perto. Significa depender de um transporte público que muitas vezes não chega ou é precário, gastando horas e muito dinheiro todo dia. E o mais grave de tudo, o Estado se afasta. E esse vácuo de poder acaba sendo preenchido por milícias, por facções criminosas, o que transforma o sonho da casa própria num pesadelo de insegurança. Aí a fonte que a gente está analisando usa uma expressão que é muito, muito forte. Diz que esses lugares correm o risco de virar depósitos de gente. Pensa nisso. O Estado vai lá, entrega a chave, mas não entrega o básico, que é segurança, que são as condições para a pessoa ser uma cidadã, de fato. Isso tudo nos leva ao nosso terceiro e último ponto. Agora, a gente vai olhar para dentro das casas. A crítica aqui não é só sobre onde elas são construídas, mas como elas são construídas. O processo é quase uma receita de bolo, só que uma receita que dá errado. Primeiro, projeta-se um modelo único, o mais barato possível. Segundo, esse mesmo modelo é copiado e colado no Brasil inteiro, sem pensar se faz calor no norte ou frio no sul. Terceiro, para cortar ainda mais os custos, usam-se materiais de baixíssima qualidade. E o resultado? Passo 4, casas minúsculas, apertadas, que logo de cara já começam a apresentar rachaduras e problemas estruturais sérios. E tem uma frase citada na fonte que talvez resuma a mentalidade por trás disso tudo. A ideia de que, para quem não tem nada, qualquer coisa serve. É uma percepção
De que para a população mais pobre, qualquer abrigo tá bom, não importa a qualidade, não importa a dignidade. É uma ideia devastadora. Por isso, o argumento aqui é que não se trata só de um projeto mal feito, de engenharia ruim. É o que a fonte chama de uma arquitetura da exclusão. O próprio desenho da casa, a qualidade do material, tudo isso comunica para o morador uma mensagem, a de que ele é um cidadão de segunda classe que não merece algo melhor. Bom, e agora, chegando perto do fim, é muito importante deixar uma coisa clara. A análise não diz que o programa foi um fracasso total, de forma alguma. Milhões de famílias conseguiram sua casa própria. A crítica é mais sutil, mas não menos importante. Foi um erro grave de prioridade. Ok, se a prioridade estava errada, qual seria a certa então? Um programa de habitação popular deveria ser sobre o quê, na essência? E a proposta final que a fonte apresenta é justamente uma mudança de foco. A prioridade tem que ser a localização, não só o lote de terra. Tem que ser o acesso a emprego, a serviços, a dignidade. Tem que ser a integração com a cidade e não criar ilhas isoladas. No fundo, tem que ser sobre gente e não só sobre cimento e tijolo. E a gente termina com essa provocação. O que é moradia afinal? São só as paredes de uma casa? Ou é ter acesso a tudo que uma cidade tem para oferecer? Oportunidade, segurança, senso de comunidade? A resposta que a gente der para essa pergunta, bom, ela pode definir o futuro da habitação popular no Brasil.